Boa noite. Hoje nós vamos iniciar e fazer uma introdução ao módulo 3 da disciplina de Geografia. Eu vou basicamente falar um pouco sobre o que vamos ver durante esse módulo, né, durante esse mês de outubro, e explicar um pouco sobre a questão da regionalização. Vou inserir o slide aqui agora, e a gente começa. Bom, eu sou o professor Renato Augusto, né, e eu vou trabalhar Geografia no módulo 3, nesse mês de outubro agora. Então vamos lá. Aqui eu elenquei, acompanhando a apostila de vocês, os 4 principais tópicos que vamos trabalhar durante esse mês. E esses 4 tópicos também estão relacionados com as aulas gravadas, que vocês já devem ter assistido. O primeiro tópico que nós vamos começar a falar sobre, é a regionalização do espaço mundial. De extrema importância, compreender os processos de regionalização, tanto do espaço mundial, como do nosso estado, da nossa cidade também. Mas nesse caso aqui, nós vamos começar a falar sobre a questão da regionalização mais no âmbito mundial, porque fica mais fácil compreender como funciona a regionalização se partirmos desse ponto mais macro, né, que é a questão mundial, começando pelos continentes, os grandes blocos continentais, os blocos econômicos, que também é um processo de regionalização que existe. E, a partir daqui, nós começamos a entender a importância de regionalizar, porque dentro da geografia, a regionalização ela é de extrema importância dentro de vários aspectos que nós estudamos. A partir do momento que na geografia, geralmente quase tudo podemos regionalizar. Por exemplo, os aspectos naturais da geografia, como o relevo, a vegetação, são regionalizáveis, são possíveis regionalizados. Inclusive, todos que já vimos um mapa de relevo, um mapa de vegetação, ou seja, aquelas regiões que possuem aquele tipo de vegetação, por exemplo, no Brasil, o Cerrado, que é a região aqui nossa do Centro-Oeste, essa região, ela possui o Cerrado, a região do Cerrado. Já a região mais ao norte do país, os estados da região norte possuem mais o bioma amazônico. Ao sul, tem as partes da Mata Atlântica. Dessa forma, vai variando. Ao nordeste tem a Caatinga, na região nordeste. Ao sul tem araucárias também. Ou seja, é uma forma de regionalização por meio dos biomas. O clima também da mesma forma. Ou seja, tanto no mundo, quanto no Brasil, quanto em Goiás, a regionalização ela está presente em tudo. Ou seja, é uma forma de estudarmos a geografia. A partir do momento que regionalizamos, fica muito fácil compreender é, as características específicas de cada local, seja características humanas, por exemplo, como aspectos econômicos, aspectos sociais, ou aspectos mais naturais, como eu acabei de citar. Por exemplo, o caso dos biomas, o caso do relevo também, que é muito regionalizado. O segundo aspecto, ele tá, ele é muito importante, é a questão da urbanização mundial. Eu coloquei aqui mundial, mas é claro que, como vocês podem perceber na apostila, nós não vamos tratar apenas dessa perspectiva mundial, macro. Não. Nós vamos trazer para a nossa realidade. Porque, querendo ou não, a urbanização está presente. Quem não mora numa grande cidade já conhecia uma grande cidade, já precisou visitar uma grande cidade a trabalho, a passeio. E o processo de urbanização ele está presente nessas grandes cidades, nesses espaços de muito fluxo econômico, fluxo demográfico, fluxo populacional de forma geral, fluxo social. Ou seja, nós vamos começar a falar com a urbanização mundial, né, as principais cidades do mundo que mais cresceram, as maiores, né, as grandes cidades, as hierarquias urbanas, que existe uma hierarquia urbana entre as cidades, ou seja, existem cidades globais, existem cidades menores, que não são tão globais, com nível de influência muito menor, igual de grandes cidades, por exemplo, São Paulo. Goiânia, por exemplo, já é uma cidade
que tem uma influência regional, ela não chega a ter uma influência global, igual São Paulo, por exemplo. E o processo de urbanização em si, né? Que é essa ideia de que esse crescimento que as cidades começaram a ter, principalmente, né, de 30 anos para cá, falando do Brasil, foi um período, assim, que as cidades tiveram seu maior desenvolvimento. Elas cresceram bastante. Muitas pessoas migraram da zona rural para a zona urbana. E tem vários outros processos envolvidos nessa migração da zona rural para a zona urbana, o êxodo rural, como que é conhecido esse fenômeno, né? E não é simplesmente o fato das cidades crescerem que faz com que essa população mude. Isso também faz, né? Mas é um dos aspectos, porque a partir do momento que uma cidade se urbaniza, ela, de certa forma, ela se industrializa, ela, de certa forma, traz investimentos, traz serviços, oportunidades de trabalho, oportunidades de melhoria de vida, mas também tem um aspecto da questão rural, que a mecanização do campo fez com que o homem que trabalhava lá no campo, de forma de agricultura familiar ou de o camponês mesmo, ele teve que trazer sua família para as grandes cidades, que estavam num grande processo de urbanização, como aconteceu em São Paulo, em Rio de Janeiro, grandes metrópoles urbanas brasileiras. O caso de Goiânia é muito específico também. Teve isso, com o boom da construção civil, trouxe muitas famílias que mudaram para Goiânia em busca de novas oportunidades. E o urbanismo, de forma geral, esse crescimento desordenado das grandes cidades, os problemas que enfrentamos com esses crescimentos, que podemos observar em vários exemplos. A questão do trânsito, a questão da moradia, a questão da habitação, tudo que observamos na nossa paisagem, ao andar na nossa cidade, essa paisagem urbana que tanto passa por nossas vistas, né? Que a paisagem é um elemento da geografia que é aquele que é o primeiro que entramos em contato, né? Porque ele é um aspecto visual da paisagem. Quando você observa a imagem que tem, por exemplo, favelas e grandes prédios, luxuosos condomínios, existe ali um contraste. E isso é o elemento que a imagem, que a paisagem nos dá uma resposta, né? Ela nos dá uma informação, no caso essa, de pobreza ou de algo que é muito luxuoso, essas formas urbanas. Pois é importante levar sempre em consideração a questão da paisagem, a forma, como observamos ela no nosso cotidiano, porque ela é uma das categorias geográficas que nós mais assim, temos contato, né? Porque por ser um aspecto visual, não, não exige nada mais, nada menos que a nossa percepção visual para compreendermos. Para compreendermos, precisamos ir mais além, né? Só que ela já passa essa ideia. Um terceiro tópico aqui, que nós vamos falar aqui da introdução, dos principais aspectos desse módulo 3, vamos falar da cultura, do espaço geográfico no mundo atual. Muito interessante esse aqui, porque vamos abordar aqui a questão da globalização, a forma com que hoje o nosso mundo está tão interligado, existem grandes marcas que estão presentes em todo o mundo, a forma com que elas estão no território, a questão cultural diversa que o mundo inteiro tem, né? E as questões mais atuais do mundo, sim, que esse tópico aqui é basicamente um dos principais que podemos fazer uma relação com o nosso cotidiano. Por exemplo, você ir no McDonald's ou ver a construção de alguma indústria, de alguma muito famosa em alguma região próxima a você. Ou seja, a forma com que esses processos acontecem, principalmente econômicos, e eles interferem muito no nosso cotidiano, nas nossas vidas, no nosso ir e vir. Estamos sempre percebendo esses elementos no nosso dia a dia, a cultura mesmo. Hoje, nas grandes cidades, podemos perceber que as grandes cidades hoje, as cidades globais, como São Paulo, são cidades que é o mundo dentro delas. Por exemplo, em São Paulo hoje, se eu quiser provar um prato grego ou um prato árabe, qualquer restaurante de alguma culinária diferenciada, eu consigo encontrar um restaurante dentro dessa cidade com essas características. Ou seja, as coisas hoje estão cada vez mais globais. Nós estamos tendo contato com características, culturas, elementos de outros lugares do mundo
cada vez mais próximos de nós hoje. Estamos sempre conectados, tanto virtualmente quanto no nosso dia a dia, quando andamos na cidade, o nosso lazer que buscamos está relacionado, está inteiramente ligado com o mundo todo. Não existe mais nada distanciado, separado. Tudo está muito conectado. Isso mostra, são os elementos que a geografia nos ajuda a compreender a forma dessa cultura no espaço geográfico no mundo atual, né? Que é esse tópico 3. E o tópico 4, nós vamos falar um pouco da África, que são as marcas do passado africano, o modelo de colonização e os desafios contemporâneos da África, né? Que é um continente assim que passa por sérios problemas de desigualdade social, a escassez da água, sérios problemas com questão hídrica, que é muito complicado no continente africano. E, essencialmente, os problemas de desigualdade, questão de as crises humanitárias que o país sempre vivencia, né? Atualmente está aí nos noticiários, sempre em alta as crises humanitárias na África, a questão dos refugiados que acabam fugindo de países que vivem constantes guerras, instabilidades. E esses são os quatro principais tópicos aqui que pretendemos, que vamos começar nesse módulo, vamos trabalhar esses quatro tópicos no módulo 3, né? Tendo como introdução. E para trabalhar esses tópicos, eu vou mostrar aqui para vocês, nós vamos acessar a nossa, eu vou abrir aqui, a apostila. A nossa apostila, nossa apostila aqui, né, é o módulo 3, é o material didático, ela vai falar bastante sobre esses tópicos. Ela está dividida nesses tópicos, inclusive, e vai nos ajudar, né? Ela começa falando aqui da regionalização do espaço mundial, né? Ela traz aqui a importância. Ela pergunta aqui, a palavra muito comum, né? Região, no nosso dia a dia. O que é uma região? Se perguntasse assim para vocês o que é uma região, você talvez poderia me dizer, relacionar com algumas palavras específicas, né? Lugar, local. Por que regionalizar? O que significa região? Essas perguntas são pertinentes, elas nos ajudam a compreender todos esses processos. Região, eu acredito sim, região ela tem importância. Por exemplo, a região pode ser caracterizada um local que possui características comuns, certo? Igual regiões diferentes possuem características diferentes. Uma região, ela possui características em comum. Vamos dizer, uma região que possui 3 países. Vamos supor que essa regionalização seja por forma de relevo, ou seja, esse país, essa região possui um relevo específico. Já a outra possui outro relevo. Já essa região aqui possui características econômicas semelhantes. A partir disso, tornou-se uma região. Ou seja, essas características, seja elas físicas, humanas, seja de relevo, de hidrografia, bacias hidrográficas, é muito importante porque existem regiões hidrográficas. É uma forma de regionalizar. E a regionalização, ela serve também para ajudar, muitas vezes, a administrar um território. Pare e pense, o Brasil hoje tem 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. As 5 regiões do Brasil. Pense o Brasil hoje, se ele não tivesse as 5 regiões. Ele seria o quê? Um vasto território de dimensões continentais, único, entendeu? Seria um continente, um país único, sem divisões regionais. O quão é difícil administrar um território tão grande, agora imagina ele sem estar fragmentado em suas determinadas unidades federativas, o que acaba facilitando a administração, tanto os estados e as regiões. Ou seja, o aspecto regional ele é muito importante, ele vai muito mais além, ele vai além do que simplesmente separar, regionalizar, dividir, classificar, ou seja, ele tem essa ideia também de facilitar, por exemplo, a administração de um local. Regiões da cidade, você pega uma cidade igual Goiânia, tem várias regiões, tem região noroeste, tem região sul, tem região sudoeste, ou seja, uma cidade, nem estamos falando de países, você pega uma cidade, regionaliza ela de acordo com as características específicas que cada região possui em comum, né, em áreas menores, utiliza esses critérios e vai ajudar também, além de facilitar você compreender a cidade, se localizar, conhecer melhor a cidade, vai ajudar a administrar essa cidade.
regionalizada. É muito mais fácil você, como que se diz, administrar uma cidade regionalizada do que uma cidade que não está regionalizada. Ela é uma extensão territorial muito grande e dificulta cada vez mais. E aqui nós vamos começar, como eu disse, a ideia é começar sempre falando assim do macro, né? Começar falando de aspectos mundiais até chegarmos à nossa realidade. Aos poucos, nós vamos estudando em diversas escalas, porque isso é muito importante dentro da geografia. Você começa a pegar os aspectos mundiais e traz para a nossa escala local, estadual ou do nosso país, né? E a regionalização, como aqui está falando, ela ocorre de diversas formas, seja o espaço mundial, cidade, estado. E como podemos observar mesmo, hoje, a ONU, ela divide 193 países no mundo. É uma forma de regionalização, né? Diferenças econômicas, culturais, políticas. E tem vários critérios para regionalizar o mundo. Diversos mesmo, não são poucos. Por exemplo, que podemos citar aqui são o critério continental. Aqui na imagem que podemos perceber, aqui tem os continentes do mundo. A América, África, Europa, Ásia e Oceania. E Antártica, né? Ou seja, o que se fez para poder regionalizar o mundo nesses 6 continentes? Encontraram-se características e critérios que pudessem, que as regiões tivessem em comum, seja eles aspectos físicos, aspectos culturais, políticos, das diversas formas. E ficou assim hoje, a regionalização do mundo, essa é a mais conhecida, né? Tipo Europa, América do Sul, América do Norte, a mais famosa. É um exemplo maior exemplo assim de regionalização mundial, que é os continentes, né? Além de continentes, podemos classificar também paisagens naturais no mundo todo hoje, tipos de industrialização desenvolvida em cada país, nível econômico, países ricos ou pobres, e blocos econômicos e regionalização cultural também. Esse nível aqui, esse nível econômico aqui, esse aspecto de regionalização, é um aspecto muito conhecido assim para a gente na geografia. É basicamente essa divisão regional aqui, ó, vocês conseguem ver? É a famosa divisão por critérios socioeconômicos, norte e sul. O que essa divisão representa para a gente? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, criou-se essa ideia de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E a ideia que se teve foi que os países mais ao norte, ou seja, mais ao norte, acima aqui no hemisfério norte, são os países hoje considerados desenvolvidos, enquanto os países mais ao sul, como a América do Sul ali, a África, alguns países da Ásia, são considerados subdesenvolvidos. O que essa regionalização nos passa? Ela não é física, não é aspecto físico, também não acompanha da linha do Equador, igual tanto conhecemos, né? Que ela é uma regionalização mais política, vamos dizer assim. Ela, por exemplo, o México está no hemisfério norte, mas nessa linha ele está ao sul. Por quê? Porque ele não representa características semelhantes aos países igual, por exemplo, os Estados Unidos, com nível de desenvolvimento econômico muito avançado. Agora você olha a Austrália aqui no canto, ela está ao sul, mas de acordo com a linha, como nós falamos que ela não é simplesmente não leva em consideração apenas aspectos de localização, mesmo ela estando ao sul, ela é considerada como se ela fosse um país do norte, pois a Austrália tem um alto índice de desenvolvimento humano, né, um IDH, juntamente com o Canadá, com os Estados Unidos. As características da Austrália estão muito mais semelhantes aos países de cor dessa cor, que é um rosa, se não me engano, do que um laranja, do que esses rosas aqui, do qual o Brasil, os países da África, é bastante diferente. E criou-se esse critério para regionalizar. É uma das divisões do mundo, existem várias divisões do mundo, várias formas de regionalização. Essa é apenas uma delas que estudamos na geografia, ela é muito conhecida e sempre vamos ver ela por aí, tanto em provas, no Enem, vestibulares, no nosso dia a dia aí, vamos entrar em contato com essa linha. Quem sabe um dia ela possa mudar, não? Pode sim,
porque todos sabem que os países igual o Brasil são países em desenvolvimento, igual a Índia, têm apresentado um elevado desenvolvimento econômico nos últimos anos, né? Principalmente nos últimos 30 anos, e a chance que isso mude é normal, pode muito bem mudar. Muitos países podem atingir um grau de desenvolvimento alto, ou seja, ela não é fixa, né? Esse tipo de regionalização socioeconômica, porque os níveis socioeconômicos eles oscilam de acordo com os tempos, né? Dependendo da forma com que o país vai se desenvolvendo, os índices vão melhorando. Isso tudo está relacionado com a geografia aqui, né? Diferente de outros aspectos que podem, por exemplo, o aspecto de relevo, já é algo assim que não se muda tanto, né? Porque muda, mas é com o passar dos anos, né? Milhões e milhões de anos, porque vocês sabem que os aspectos físicos, igual o relevo, para que ele muda, mas demora muitos anos. É algo assim de milhões de anos, né? Porque até chegar ao o jeito que está hoje, os grandes planaltos, as grandes montanhas do mundo, todas elas antes não eram assim, né? Tipo, teve todo um processo para que tectônico que isso ocorresse, como vocês aprenderam no módulo 1. E os tipos de regionalização são variados. Esse tem vários. Tem países subdesenvolvidos, países assim que apresentam características em comum. E uma regionalização muito utilizada hoje, que nós vamos ver mais a fundo depois, são os blocos econômicos, né? São países assim próximos que têm, buscam ter um comércio essencialmente em comum. Na verdade, os blocos econômicos, né? Fala assim de economia, buscam ter comércio em comum. Por exemplo, hoje existe um grupo de países que chama BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países que estão emergentes, né? Estão ali passando de país em desenvolvimento para atingir um grau de desenvolvimento mais avançado, semelhante aos países do norte, que tantos dizem, né? Igual com o IDH, ele é medido ele é o Índice de Desenvolvimento Humano. Para chegar nesse dado do IDH, que é um número igual, por exemplo, a Noruega, a Suécia, são os países que apresentam o IDH, né, esse índice de desenvolvimento humano mais alto do mundo. Por quê? Porque ele trata aspectos igual expectativa de vida, taxa de mortalidade, todos esses dados que muitas vezes em países assim muito pobres, igual quando você é Etiópia aqui, são dados muito baixos, né? Por exemplo, tem uma mortalidade muito alta na Etiópia. No caso, a expectativa de vida é muito baixa lá nesses países mais pobres. E esses países emergentes, eles estão buscando, né, a cada dia, tentando mudar, né, esses dados negativos, tentando se tornar países com um IDH mais alto, um desenvolvimento econômico maior. E tudo isso que acontece, esse índice o IDH, ele está assim muito presente na nossa vida, né? Porque no Brasil hoje existe uma divisão de IDH no Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Estados. E nós percebemos, por exemplo, que os estados do Norte, Nordeste, têm um índice de desenvolvimento humano menor. Mas todos nós sabemos que o Norte e o Nordeste são as regiões assim, com os maiores índices de pobreza do país. Por isso explica essa regionalização, vamos dizer assim, esse mapeamento, né, de IDH dentro do país. No estado de Goiás mesmo, nós podemos fazer. Existe a região que possui os municípios mais pobres de Goiás, no caso é na região Nordeste, no Nordeste goiano, existem os municípios que são mais pobres, né? Eles são regionalizados. Ou seja, a região Nordeste é caracterizada como os índices econômicos mais baixos. E o, esses aspectos, eles interferem nisso. Ou seja, as formas de regionalização repercute muito nos nossos, só um momento, repercute muito na cidade que moramos, né? Em que região que ele está, quais são as características, porque, igual eu falei, todas as cidades, elas, de alguma forma, elas estão regionalizadas com características específicas. Por exemplo, Goiânia está na região de Goiás,
que tem características de ter um desenvolvimento econômico maior comparado ao Nordeste goiano, que tem um índice de desenvolvimento menor, tem um nível de pobreza maior. Nos bairros de Goiânia, da mesma forma. Ou seja, a regionalização ela é importante tanto no aspecto mundial quanto no aspecto mais local. Ou seja, os bairros da cidade, eles são regionalizados. Eles têm bairros mais nobres, bairros mais perigosos, bairros mais pobres. E a regionalização ela está presente de forma geral, tanto lá na divisão dos países quanto no nosso cotidiano, no nosso deslocar da região para outra dentro da cidade, no nosso deslocar, nossa mobilidade, quando vamos conhecer a região do estado, quando vamos conhecer regiões com características diferentes das nossas. E é basicamente essa a ideia que eu quero passar. A importância da regionalização, trazendo uma introdução aqui do que vamos ver durante o nosso módulo 3. E muito obrigado.